É com muita satisfação que recebo hoje aqui no Panorama do Jornal Positivo a doutora Loiane Gomes Silva, nutricionista que atende aqui em Pires do Rio há mais de 15 anos. Primeiramente, agradecê-la pela gentileza de nos atender e falar de um assunto tão importante quanto esse, que é a dengue. De repente voltou a incomodar e incomodar muito. É um assunto para especialista como a senhora. Eu gostaria de começar essa nossa entrevista aqui no Panorama perguntando justamente isso. Doutora, o que é recomendável? Qual alimento é recomendável? Qual alimentação a senhora recomendaria? E os suplementos também? Bom, é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite para poder participar e poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos com a população para que a gente consiga ajudar a melhorar a saúde de uma forma geral, porque tem muita gente internada, muita gente sofrendo, né, com a dengue, e a gente, com os alimentos e com suplementação, a gente pode ajudar a diminuir o tempo de internação, ajudar a subir as plaquetas dessas pessoas, ajudar a diminuir o mal-estar e prevenir que ela venha sofrer, né, com esses tão temido mosquito aí que está atrapalhando. A gente vê muito e escuta muito, né, ouve muito falar a respeito do inhame. É realmente recomendável? Então, a gente não tem assim, estudos científicos comprovando a eficácia deles. O que a gente tem no que a gente vê mais são o uso mesmo da própria população e que tem visto benefícios. Então, pode ser usado, malefício não vai trazer. Eu já tenho relatos de várias pessoas que usaram e sentiram melhora, conseguiram aumentar as plaquetas, sentiram mais disposição, mais ânimo, se sentiram mais fortalecidas depois de usarem suco com inhame. Só que é importante ressaltar que ele não deve ser usado cru, porque ele tem uma substância que é tóxica. Então, sempre que for fazer um suco, for fazer uma vitamina, for comer o inhame, sempre fazer ele cozido, tá? Então, pode bater ele cozido junto com uma couve, junto com mamão, junto com outras frutas, né? Principalmente frutas ricas em vitamina C, que ajudam a subir as plaquetas, diminui o tempo de internação e também vai ajudar a diminuir o risco de desenvolver a dengue hemorrágica, tá? É importante também lembrar que tem que fazer uma boa hidratação. As pessoas, muitas vezes, elas têm tomado pouca água e têm esquecido, muitas vezes, que precisam, né, repor essa água com mais frequência durante o período que tiver com os sintomas da dengue. Então, vai ser mais ou menos de 60 a 80 ml de água por quilo de peso. Então, se você é uma pessoa que pesa aí 60 quilos, multiplicar aí por 60 ml, você vai precisar de, no mínimo, 3 litros e 600 de água por dia. Só que você vai fracionar essa ingestão de água pouco a pouco ao longo do dia, né? Você não pode ingerir uma grande quantidade de volume de uma só vez, porque pode ser que você tenha mais vômitos, mais náuseas, o estômago não fica tão legal. Então é importante fracionar. Doutora, quer dizer então que o inhame é recomendado, apesar de não ter nada cientificamente, mas a experiência, né, Vale a pena. as trocas de experiências entre os próprios profissionais da saúde leva a crer que vale a pena o uso dele. Vale a pena. O detalhe é que tem que ser sempre cozido, Sempre e é recomendável também usá-lo com outro tipo de alimento, como banana, mamão, couve, né, Quanto mais alguma coisa nutrientes, rica melhor. em vitamina C. Isso, Não é principalmente vitamina C, mas você pode associar também aí uma folha de couve, que é rica em ferro, que também é importante na dengue. Pode associar também Ora Pronobis, também, que tem muita gente que tem no quintal e é riquíssima em ferro. Pode associar outras frutas como mamão, pode colocar a própria banana, pode colocar abacate, que é muito importante para o fígado, ajuda a fazer uma desintoxicação de fígado. Posso acrescentar açúcar ou mel? Pode, com moderação. Não tem jeito, né? Se você colocar banana e ela estiver bem docinha, talvez nem vai Já precisar. resolve. Uhum. O mamão também. O mamão também. Tá. Mas se a pessoa quiser colocar algo para adoçar, mel, açúcar, ou aí depende de uma série de fatores, como por exemplo, diabéticos, essas outras coisas? Para o diabético, nenhuma dos dois seria recomendado. Nem mel, nem açúcar. Nem mel, nem açúcar. Então, para quem quer usar, pode escolher um dos dois. Aí eu recomendaria assim mesmo dosar a quantidade. E o açúcar pode ser o demerara, pode ser o mascavo. Em termos de calorias, todos eles são iguais. O que vai diferenciar é a quantidade de nutrientes. O demerara ele ainda preserva 90% dos nutrientes dele em relação ao açúcar branco. E o mascavo, ele preserva 100% dos nutrientes, só que ele não adoça tanto igual o branco. Então, às vezes, quando você vai usar o mascavo, acaba usando uma quantidade maior, e aí vai se tornar mais calórico. Então,
tem que ter uma certa dosagem aí para não extrapolar. Deixando claro que o inhame é um alimento recomendável para quem está comprovadamente com dengue, né, com quadro de dengue. O inhame é um alimento. E a alimentação? Porque a pessoa não pode ficar tão somente dependente daquele chá, daquele suco, daquela vitamina do inhame. E a alimentação depois disso, doutora, o que é recomendável? A alimentação ela deve ser o mais leve possível, de forma a ajudar o seu fígado e o seu estômago a fazer uma boa digestão e uma boa absorção, porque o fígado já está um pouco comprometido nessa fase. Então, se você ficar consumindo muita fritura, muitos alimentos gordurosos, muitos alimentos cheios de corantes, de aditivos químicos, conservantes, isso vai sobrecarregar ainda mais o seu fígado, que vai ter um trabalho maior para poder eliminar essas toxinas do organismo. Então, se você puder optar por alimentos mais naturais, mais vegetais, mais frutas, água de coco, a própria água, carnes, ovos, leite, derivados, né, queijo, iogurte, coisas mais naturais possível que não tenha tantos ingredientes. Na hora que você olhar no rótulo, naquela listinha de ingredientes, que ela tenha, assim, no máximo 5, 6 ingredientes e que você consiga ler e entender o que é aquilo que está falando. Quando começa com nomes difíceis demais de pronunciar, que você não consegue nem entender o que é que está escrito, é melhor deixar para lá. Então, esses produtos congelados, de pacotinhos, enlatados, caixinhas, esses a gente já sabe que vai ter muitos aditivos químicos. Então, nesse período, por enquanto, Melhor a gente evita esses alimentos. E aí, priorizar. Sim, a senhora me dizia também que é importante o suplemento. Uhum. E quando se fala em suplemento, logo a gente já pensa naqueles suplementos industrializados, né? Uhum. O Gatorade, né? E os outros da mesma família. Uhum. Isso então a senhora teria uma outra alternativa? Ou seriam justamente esses os recomendáveis? Ele pode ser usado, deve ser usado nessa fase por conta da constante desidratação, quando a pessoa tem muito vômito e diarreia. Desse Então, a senhora indicaria qual? olha, eles são muito parecidos. Tem a água de coco que ajuda a repor, tem formas de fazer, se você procurar no YouTube, no Google, você vai achar várias receitinhas de isotônicos naturais que podem ser feitos com água de coco e com outros alimentos. Mas caso, né, a pessoa não está querendo fazer, não tem tempo e ela precisa optar por um desses, pode ser pelo Gatorade mesmo. Como o período vai ser curto, né, e ao longo do dia ela também não vai ficar tendo muitos de outros alimentos que não fazem tão bem. Então, assim, o que vai ter de aditivo químico vai ser só desse do Gatorade. O restante da alimentação vai ser o mais limpo possível. Aí, ok, porque ela vai precisar de repor esses eletrólitos mesmo. Doutora, eu não sei se é impressão minha, mas às vezes acho que nós brasileiros, ou nós seres humanos, somos assim, lentos, devagar, mas temos dificuldade em raciocinar, em adequar a algumas situações. Aquele que está com um quadro de dengue, resumidamente, né, se a pessoa te procurasse, doutor, eu estou com dengue, me passa aí rapidamente, resumidamente, o que eu devo fazer. Qual seria o seu conselho para essa pessoa? Primeiramente a água, como eu falei, né, de 60 a 80 ml por quilo de peso. Segundo lugar, né, tirar todas as porcarias da alimentação, refrigerante, frituras, coisas mais pesadas, gordurosas, industrializadas de forma geral. Em terceiro lugar, eu entraria com suplementação, porque tem vários nutrientes que vão ajudar a aumentar o nível de plaquetas, vai diminuir o mal-estar, vai ajudar a diminuir o tempo de internação, vai conseguir trazer uma melhora na disposição, na energia, na força. Então, tem várias coisas que a gente pode usar. Um dos principais, vitamina D, que a gente compra mesmo em farmácia, é fácil, não precisa de receita. Normalmente eu indico 4.000 unidades internacionais por dia, né? Tem ele em gota, tem ele em cápsulas, né? Vai variar conforme a preferência de cada um. A vitamina D é muito importante para ajudar a aumentar a imunidade e ajudar a ter esse efeito antiviral. Vitamina C também, que vai ajudar a prevenir a dengue hemorrágica e aumentar o nível de plaquetas. Vitamina B12, que também é encontrada em farmácia, você pode usar ela também com esse intuito de diminuir essa carga viral e aumentar o nível de plaquetas. Você pode usar todas as vitaminas do complexo B também, que vão ajudar a aumentar essa força, a resistência, vai te dar mais energia, vai conseguir te tirar do sofá, te tirar da cama, do estado febril. Deixa eu ver o que mais. Também temos a N-acetilcisteína, já é um pouco mais difícil de achar, mas ela é muito boa para proteger o fígado e ajudar nessa desintoxicação. Ela é precursora de uma substância que é a glutationa, que é um antioxidante poderosíssimo, que vai aumentar a imunidade também.
Também temos o própolis, que também é super fácil de achar e baratinho. Você pode pingar na gota, na água, de 20 a 40 gotas por dia, que ele vai ajudar a ter esse efeito antiviral e anti-inflamatório da doença, então vai te ajudar a recuperar mais rápido. E além disso, ele também consegue expelir algumas substâncias através do nosso suor e isso desagrada o mosquito da dengue. Então vai funcionar um pouco como repelente natural também. Então, própolis. O própolis, tá? Então ele serve também para quem não está no quadro. Sim, né? Ajuda até a prevenir para que a pessoa não seja infectada com o vírus. Bom, resumidamente também, o que radicalmente evitar durante esse período? Olha, tem alguns alimentos que eles funcionam como se fosse um ácido salicílico, então ele vai deixar esse sangue um pouco mais ralo. E tem alguns alimentos que também têm ação antitrombótica, também que não é interessante nesse período, por conta da coagulação, do baixo nível de plaquetas, então a pessoa precisa estar com os níveis bem adequados. Então tem alguns alimentos que vão ter esse tipo de ação que a gente pode evitar durante esse período. Não quer dizer que você tem que excluir da sua vida, é somente nessa fase da dengue mesmo, tá? Então tem a ameixa fresca, a ameixa seca, o morango, a amora, essas frutinhas mais vermelhinhas, arroxeadas, como elas estimulam muito a microcirculação, elas deixam o nosso sangue um pouquinho mais ralo, seria importante evitar nesse período. Nozes, pêssego, melão, tomate, a cereja, morango, nectarina, uva e também o alho, o gengibre e a cebola. Doutora, a senhora falou de uma forma geral, né, dos benefícios e também do que se deve radicalmente evitar. Isso vale para idoso e para criança também? A orientação é a mesma? Vale. Para criança, no caso, o que vai variar nessa suplementação são as doses, mesmo para criança que vai ser uma dosagem menor, mas é importante consultar um médico ou um nutricionista para avaliar cada caso e passar a suplementação adequada, dependendo da intensidade do nível da doença. Idosos têm que tomar mais cuidado, que a chance de internação deles já é maior por conta da baixa imunidade, já tem uma quantidade de massa magra mais baixa, então a tendência deles de internar e de sentirem mais fraqueza é maior. Então, ficar mais atento, mas a dosagem seria a mesma para os adultos. Tá? Ok. A senhora gostaria de acrescentar alguma coisa para a gente finalizar aqui esse bate-papo, a sua participação aqui no Panorama? Gostaria de acrescentar que tem sido muito falado também agora sobre o extrato da folha de mamão, que tem ajudado bastante a aumentar o nível de plaqueta dos pacientes e ajuda a diminuir o tempo de internação também. Então você pode fazer tanto chá com a folha do mamão quanto suco, tá? Pode bater um suco de fruta junto com essa folha de mamão crua mesmo ou fazer o chazinho dele, que vai ajudar bastante. Aí a partir do terceiro, quarto dia de uso, você vai ver um nível muito mais elevado das suas plaquetas depois que fizer o uso desse suco ou desse chá. Doutor, eu gostaria inclusive de encerrar a sua participação aqui no Panorama do Positivo, agradecendo mais uma vez, mas deixando uma pergunta para uma próxima oportunidade. Eu queria tão somente o seu sim ou não. Hoje, o índice de pessoas com diabetes é muito alto e chega a preocupar. Crianças, idosos, todos. Né? A alimentação ajuda muito ou é essencial, doutora? É essencial. Em uma próxima oportunidade podemos falar disso? Podemos sim. Mas conclua, parece que ia colocar uma pitadinha a mais aí. Ele é muito importante, tanto na prevenção quanto no tratamento da doença. Você pode muito bem mesmo, prevenir. Mesmo que você tenha genética na família, você pode desativar essa chavinha para você não desenvolver a doença somente com a alimentação. Então, de uma forma diferente, eu quero aqui encerrar esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, a participação da doutora aqui no Panorama do Positivo, já firmando esse compromisso. Em uma próxima oportunidade, bem próxima, eu gostaria muito que a senhora, então, desse aqui para a gente uma verdadeira aula para essas pessoas que têm diabetes. Certo. Pode ser? Pode contar comigo. Compromisso firmado? Confirmado. Muito obrigado, doutora. Foi uma satisfação falar com a senhora, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por poder participar e contribuir com a saúde de todos vocês. E em breve a gente se vê. Um dos motivos que nos levaram a procurar a doutora é que a gente acompanha o trabalho dela há muitos anos. Eu a conheço o pai dela, conheço a família dela. Ela é uma das poucas profissionais que consegue fazer aquilo que fala, consegue se dedicar. Ela é realmente isso que ela fala. Tudo que ela fala, tudo que ela recomenda, tudo que ela aconselha, ela pratica em casa. Inclusive ela, o esposo dela e os filhos também.
Os filhos, né? Só tem, né? E o filho também. Né? Então, foi esse um dos motivos que nos levaram a convidá-la. Um grande abraço para todos vocês e fiquem nos acompanhando, fiquem ligados com a gente, porque logo, logo ela vai voltar para falar com você, que tem essa preocupação, porque já tem o diabetes. Um grande abraço e até uma próxima edição do Panorama Positivo. Jornal Positivo, a sua fonte confiável de informação.